É hora da história, é hora da história, é hora da história, ô lelê, ô lalá. É hora da história, eu vou contar. É hora da história pra você participar. Mais uma quarta-feira chegando, trazendo o azul para os olhos, mas não para Diogo. Aquela quarta-feira seria um dia nevoento, estava virando rotina. Toda semana, toda quarta-feira, o menino já acordava de mau humor. Não havia pão de queijo fofinho, nem bolo de chocolate e nem suco de amora fresquinhas que fizesse brotar um sorriso naquele rosto. Mas nem sempre foi assim. Diogo tinha 8 anos, morava no fim da rua com a avó Iracema. Tinha cabelos cor da noite e o olhar cor de mel. Aquela senhora de cabelo cor de nuvem passava horas e horas no quintal, conversando com os seres que habitavam aquele mundo. Ah, lá ela tinha um pé de cerejeira, um pé de laranjeira, uma roseira e um pé de amoreira. Um mar de aromas e sabores que encantava Diogo. Quando um manto alaranjado cobria o céu, era de tarde. Iracema sempre ia colher as frutas fresquinhas e Diogo era sua companhia. O silêncio imperava naquele momento. O menino açucarava com cada fruta doce na sua boca. A melodia dos passarinhos ecoavam no seu ouvido. Vó e neto era apenas ternura naquele momento. Ali partilhavam descobertas e encantos. Tristeza e medo ficavam guardadinhas nas gavetas da memória. Porém, de repente, tudo mudou. O quintal não era mais abrigo para Diogo. Ele vivia quieto, cabisbaixo pelos cantos. Uma nuvem de preocupação começou a pairar sobre a cabeça da avó Iracema. O que poderia estar incomodando tanto aquele menino? Engraçado que era toda quarta-feira. Vó Iracema pensou, preciso investigar melhor essa história. Alguns dos amigos de Diogo devem dar notícia. É a escola que terá a resposta. E lá se foi aquela senhora de cabelo cor de nuvem. Colocou o seu chapéu amarelo, o seu casaco lilás e começou a investigação. Pergunta aqui, pergunta acolá. Ah, Josué deve saber. Afinal, eles vão à biblioteca juntos, jogam videogame, vão no basquete, fazem tudo juntos. Pensou, ou a professora, muito sensível e observadora, ela haverá de me dar uma resposta. Ou então o inspetor Sérgio, homem bravo e sério com aqueles seus bigodões, sempre está a fiscalizar as crianças. Ninguém deu notícias para a vó Iracema. Ninguém soube dizer. Mas a vó Iracema, como uma boa avó que era, instigou outras coisas. Como era a rotina da quarta-feira de Diogo na escola. O segredo estava trancado a 7 chaves. Na verdade, alguém saberia dizer, e eu creio que era só o travesseiro de Diogo na terça-feira à noite, pois antecedia a quarta. E na quarta que ele amanhecia, aquele cara de mau humor
e muito triste, preocupado, medo, pavor, pânico, porque a professora Marisa, quartas-feiras, teria produção de texto. E Diogo me surpreendeu, porque ele tinha muita facilidade, era um ótimo aluno em gramática, matemática, geografia, em história, artes, educação física. Mas se tinha uma coisa que Diogo não conseguia, era ter a imaginação solta para produzir o texto. E a professora Marisa, apesar de ser muito delicada, ela sempre tinha alguma coisa para apontar nos textos produzidos pelos alunos. Poderia ter sido um título mais criativo. Ora, estenda esse parágrafo, olhe a pontuação, use palavras mais criativas. O grande sofrimento do Diogo era saber como expressar tamanha alegria, por exemplo, de viver naquele quintal da avó, entre as árvores, cantar dos pássaros, o barulho da água que corria num córrego no fundo do quintal, aquele cheiro e aquele sabor, aquele silêncio, aquilo era tão bom, tão prazeroso. Mas como que eu vou escrever tudo isso? Que palavras usar? Eu só digo, eu gosto muito de morar lá. Mas a professora não achava suficiente. Numa manhã de primavera, onde despontava todas as cores e flores, aquele vento frio, Diogo estava a pensar, pois tinha dado uma pausa na escola por conta de um feriado. Brincando bem sossegadamente, ficou pensando: Vó! Pensei numa coisa! Puxa vida! Existe pé de tudo nesta vida? Pé de jabuticaba, pé de amora, pé de acerola, pé de carambola, de pitanga e araçá. Existe por acaso pé de palavras? Vó Iracema. Dar dor na barriga de tanto que ria. Naquele dia, no fim da tarde, a avó foi dormir bem incomodada com aquela pergunta, já meio que desconfiando que a rotina da quarta-feira era o que incomodava Diogo. E ela começou a pensar na filha que tinha ido morar longe no outro país e já fazia 3 anos. Começou a se lembrar do marido, que já não estava mais ali, mas que escrevia lindas poesias. Entre tantas coisas, se lembrou o quanto Diogo era companheiro. No dia seguinte, Diogo acordou toda aquela preguiça. Olha só, o que é isso, vovó? E não pense que Diogo estava tão surpreso e feliz por conta dos pães de queijo fofinho, bolo de chocolate ou suco de amora fresquinho. Era outra coisa que Diogo havia encontrado. Em cima da mesa, um livro. Diogo começou a folheá-lo e descobriu uma coisa maravilhosa. É um pé de palavras. Ele começou a buscar algumas palavras e as encontrou. Lépido, sofreguidão, objeção, absorto. Vó Iracema havia chamado ele várias vezes já para o almoço, mas o menino não largava o livro e ria e procurava e encontrava e se divertia, se achando um dos maiores sortudos
já existiu na face da terra. E a avó se deliciava de ver o neto tão feliz, enquanto devorava um purê de abóbora com carne moída e sempre o livro do lado. Agora, às quartas-feiras, Diogo não era mais carrancudo. O problema que ele tinha realmente estava solucionado. Afinal, ele podia levar um pé de palavras para a escola. Às quartas-feiras passou a ser um dos melhores dias para Diogo. Folheando daqui e dali as páginas do dicionário, encontrou a palavra saudade, que é uma palavra difícil de explicar e que doía muito ao sentir. Já terminou, a história terminou, a contação, quem gostou bate palma, ative a notificação, compartilhe esta emoção, essa contação, comente, peça sua história. E essa história eu contei para homenagear a Simone Madeira, que mora em São José dos Campos. Eu espero que você tenha gostado. Sabe de onde eu tirei essa história? Desse livro aqui, ó. Um Pé de Palavras. Quem escreveu foi Ana Rafa Nunes e quem ilustrou Cid Meirelles. É da editora Elo. E nós temos esse livro aqui no acervo da Biblioteca Municipal Macedo Soares. Venha usufruir do nosso acervo, conhecer as histórias, as belezas que nós temos aqui. Tchau, pessoal! Até a próxima!